Oi, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Bem, eu prometi para vocês que eu iria trazer esse vídeo e claro que eu agora vou gravar e falar sobre o assunto para vocês. Bem, em alguns vídeos aqui para vocês eu já falei sobre que eu me envolvi com mulher, né, há anos e anos atrás, que eu gostava de mulher. Sim, gente. Então, eu vou falar sobre isso para vocês agora. Hoje eu sou casada, né? Já tenho 10 anos de casada, bem casada, sirvo a Jesus Cristo. Mas eu quero falar para vocês sobre esse período, esse tempo, como que eu me decidi, né, viver uma nova vida, uma outra vida. Hoje, como vocês sabem, sou evangélica, serva de Deus, missionária, ganhadora de alma para Jesus. Isso já tem na faixa de uns 20 anos, por aí assim. Então, assim, eu quero falar sobre esse período para vocês nesse momento, tá? Assim, gente, eu tive um lar meio conturbado, né? O meu pai era caminhoneiro e eu era, assim, uma filha que eu era muito, assim, grudada com meu pai. Eu admirava muito, né, como homem, né? Eu queria muito a presença dele pertinho de mim. Ele vivia viajando e quando ele chegava, ele dava carinho, dava amor, aquele momento. Aí ele ficava em casa em pouco tempo, né? Um dia, 2 dias, já viajava novamente. Então a gente foi criada praticamente sem pai. Eu sou a filha mais velha, tenho mais 2 irmãs. E a minha mãe que assumiu toda a liderança ali da casa, da família, ela que trabalhava, ela que sustentava. E naquele período a minha mãe era bem assim, braba, né? É o que eu posso dizer essa expressão, porque o que eu vou falar agora aqui, nesse sentido, ela é outra pessoa, né? Hoje ela é outra pessoa, desde que Jesus a resgatou. Então, assim, naquele período, tudo assim na minha vida era direcionada à minha carência, né? Então, na minha infância, gente, tá chovendo, talvez você ouça algum relâmpagozinho aí, tá? Então, na minha carência, eu sentia muito a falta de um pai, da presença masculina dentro de casa, né? Então, assim, o que acontece? Eu comecei a gostar de coisas masculinas. Eu gostava de jogar bola, peteca, papagaio, aquelas pipas, tudo de homem eu queria fazer, sabe? A carência masculina para mim foi uma carência muito grande, eu queria muito, e aquilo me trouxe a vontade de ser um homem, né, do lado masculino. E eu não descobri isso logo, assim, né, quando eu era criança, não. Isso foi, eu vim entender isso, descobrir, desvendar na minha mente já depois de adolescente, jovem. Mas a carência masculina me prendeu muito a querer ser um homem, parecido com um homem. A carência de um pai, eu sei que nem um homem, eu tenho aprendo de um homem. E até porque a minha mãe era bem grossa e bem assim, qualquer coisa era tapa, era peia, era cinto, era chinelo. E eu apanhava tanto, porque assim eu aprontava bastante, né? Era bem levada. Então, tudo que era coisa assim, eu queria me vestir como homem. Na minha adolescência, eu só vestia só com roupinhas assim, que homem veste, gente. Que até quando você vai numa loja, tem a seção masculina e a feminina, né? Então, hoje em dia é mais complicado falar essas coisas assim, mas naquele período existia sempre a seção masculina e feminina. Hoje em dia, existe 3 seções, né? Então, eu sempre era masculina, eu gostava da roupa masculina, né? E às vezes a minha mãe até dizia, naquele período eu fui dark era se vestia tudo de preto. Eu era meia depressiva mesmo na minha adolescência, ali entrando pela adolescência, eu andava com as calças tudo rasgada, calça jeans, sempre tinha que ter aquele monte de rasgadinho, sabe? E quando eu não usava toda a roupa preta, roupa de manga comprida, hoje eu tô assim porque tá friozinho aqui, né? Mas andava de roupa preta e tudo preto. Às vezes alguém tinha o costume de dizer para mim, tu vai para um velório? Né? Na minha juventude, em tudo assim que envolvia uma vida maluca, louca, eu me envolvia assim, né? Na minha juventude. Comecei a fumar escondido e comecei a me agarrar com meninas na escola, no banheiro da escola, né? Na minha adolescência. E tudo isso foi assim, aos poucos, Deus assim, gente, é tremendo, sabe? Porque tudo isso aí entrou da adolescência, comecei a entrar na minha juventude. Eu já comecei
né, a desconfiar daquilo, achar estranho aquilo, né? E naquele tempo eles... Hoje em dia você não pode falar naquele assunto, né, que gosta... A Bíblia condena essa prática, vocês sabem, né? Mas assim, a pessoa não pode tocar nesse assunto. Hoje em dia é bem complicado, mas por isso que eu tô falando da minha experiência nesse sentido, né? Então, naquele período, eu dava uns beijos, né? Nas meninas, lá no banheiro e tudo. E assim, quando eu cheguei na minha juventude, eu já peguei para os dois lados, né? Já ficava com menino, já ficava com menina, né? E aquela coisa toda. E já depois dos 15, 20 anos, já comecei a namorar com um rapaz, eu queria sair de casa, tinha uns 16 anos para viver com o rapaz, né? Então, e não deu certo, né? Depois desse período, eu ainda passei alguns anos, não deu certo, era muito nova e óbvio que não daria certo. E depois desse período que eu comecei a ouvir falar de Jesus, eu, na verdade, na minha adolescência, já subia em cima do muro, na frente de casa, porque era cheio de evangélico, crente, perto da casa da minha mãe, e eu tinha aqueles cultos de rua, né? E eu gostava de ouvir aquilo. E antes de acontecer tudo isso, eu sair de casa e morar com uma pessoa, tudo, Deus me deu um sonho, né, que eu já falei dele aqui para vocês, que eu estava dentro de um caixão, num sonho, que foi uma revelação, aquilo foi uma visão, né, e Jesus aparecia com os anjos, né, eu via os anjos tudinho ao redor daquela mesa com o caixão, e Jesus vinha e mandava levantar daquele caixão, e eu levantava, saía andando, ressuscitava. Então, eu acordei e até disse para minha mãe que eu ia embora dessa vida, né? Para não dizer outra palavra que a gente pode estar falando aqui. Então, eu ia embora dessa vida, ia... E aí a mamãe, não fala isso, minha filha, né? Não diz uma coisa dessa. Mas aquele período, gente, né? Deus me mostrando o plano de uma nova vida com Ele, né? Uma nova pessoa que Ele ia me fazer, o plano de uma nova criatura, uma nova pessoa, sair da velha criatura, a velha vida, para vir para Cristo, né? Foi isso que Deus estava me mostrando naquele sonho, só que no momento que eu tive aquele sonho, eu não compreendi nada. Eu não entendia, porque nós, como humanos, não compreendemos muitas coisas, muitos mistérios do Senhor. E com o tempo, Deus vem e nos revela, nos mostra o significado daquele sonho, daquela visão, daquela revelação. E o que aconteceu foi que quando eu cheguei na faixa dos meus... que eu já tinha deixado daquela pessoa, fui morar só. E aí foi uma coisa assim, a minha vida não prestou mais, gente, sabe? Depois, assim, 18, depois dos 20 e poucos anos, aí me envolvi mesmo, me joguei, comecei a me envolver, mas era aquele envolvimento, né, tanto como com mulher. Com homem eu começava a namorar, nunca dava certo. E o homem que eu quisesse, eu ouvi uma voz que dizia para mim, olha para ele, tu pode conquistar ele, tu consegue. E eu conquistava e eu conseguia. Era desse jeito. O espírito de prostituição, o espírito que me levava a mim, sabe, a desgastar o meu corpo físico, a minha vida, eu conseguia. Sabe, aquele espírito maligno mesmo. E eu nunca fui de seguir religiões, sabe? Nenhuma religião. Naquele período eu não seguia nada, gente, nada. Eu era assim, vivia aleatoriamente, né? No termo espiritual. Porém, Deus já tinha um plano na minha vida. E assim, se eu me envolvesse com homem, aquele espírito não deixava dar certo. Nunca dava certo. Se eu me envolvesse com mulher, era aquele momento e acabava ali. Então, eu nunca cheguei a, vou morar, viver com uma mulher. Não cheguei nesse ponto. Eu vou ficar namorando com uma mulher. 2 vezes aconteceu, sabe? De um que eu fui numa noite, numa boate, conhecer. E depois da escola, eu estudava até a noite nesse período. Encontrei com uma moça, com uma menina que também era daquela vida, ela tinha na faixa de 16, 17 anos, e passou-se assim na faixa de umas semanas e depois acabou-se. Então, assim, nunca tive aquele envolvimento mesmo de viver, sabe, aquela vida mesmo, assim, entre duas, entendeu? Mas eu me envolvi com mulheres, né? E assim como com homens, era aquela mistura, aquela coisa, e nada dava certo, nunca dava certo, nunca dava certo. O espírito que estava morando no meu corpo, em mim, ele não deixava dar certo, nada, 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 nada.
sabe? O mais que durava um pouco de tempo, durante os 2, 3 meses, era um namoro com um homem, mas sempre se acabava, em nada. E o homem que eu quisesse, eu conquistava. Ele podia ser bonito como for, ter dinheiro como fosse, eu conseguia conquistar. Eu conseguia ficar. Nem que fosse por uma noite, nem que fosse por uns dias, eu conseguia. Então, eu vivia aquela vida bem assim, entendeu? Dominada mesmo pelo aquele espírito. Então, depois disso, que Deus começou a operar na minha vida, a me libertar, não foi fácil, gente. Não foi fácil, sabe? Até quando há uns anos atrás, que eu estava bem envolvida muito com a internet, eu tive sonhos que eu acordava sendo estrupada. Eu não via ninguém. E é tipo, o espírito, ele acha que ele ainda é dono de ti. E tu tem que declarar, abrir a tua boca. Jesus, eu sou tua. Eu declaro que sou tua, Senhor. Minha vida é tua, meu corpo é teu. Senhor, a minha vida é do Senhor. Eu rejeito a vida de prostituição, eu rejeito a vida disso, daquilo. E abrir a boca e rejeitar mesmo. Assim como eu tenho que declarar que Jesus Cristo agora é o Senhor da minha vida, que Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo da minha vida. Eu quero ser salva, me perdoa dos meus pecados, me dá uma nova vida, me faz uma nova criatura. Eu quero ser dominada, Jesus, por ti, controlada, Jesus, por ti. Jesus, me ajuda a viver o livre-arbítrio em boas escolhas que te agradem. Deus, te ajuda através do Espírito Santo, ele te conduz, ele te direciona, ele trabalha no teu caráter, ele modifica o teu caráter. Então essa é a primeira série que eu mostro para você como ser uma autêntica mulher de Deus, cristã. Eu já deixo essa pincelada nesse testemunho. E sigam-me para mais vídeos aqui no canal. Eu quero levar vídeos aqui a muitas pessoas que precisam conhecer o agir de Deus, o poder de Deus. Então, gente, eu tenho 20 anos que sirvo a Jesus de coração, com a alma, com o espírito, liberta daquela vida, transformada. Tanto é, gente, que naquele período, tipo assim, Deus, ele te escolhe por um propósito. E Deus, ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, com um propósito. E qual o propósito de Deus na minha vida? Tanto é que eu não tive filhos biológicos, né? Filho do meu ventre. Não tive, tá? Então, mas eu já tô na fila para pegar umas crianças, encher de amor, de carinho, levar lá a Jesus, enfim. Né? Não é porque eu não tive do meu ventre que eu não posso trazê-los. Todos são criados pelo Senhor, Criador do céu e da terra. Todos são criaturas do Pai. E se isso é uma escolha própria dos filhos que vierem para Jesus, né? Dos filhos que vierem para minha casa, para ser criado. Isso aí é outra história, é outra coisa. O caminho é um só, a Bíblia é um só. Ninguém força ninguém a estar no caminho ou seguir o caminho, né? Isso é uma escolha própria, mas o amor é de graça, o carinho é de graça, e eu tô aqui hoje para muitos e milhares de filhos espirituais para Jesus, tá? Porque a Bíblia diz, mais serão os filhos das estéreis do que das casadas. Então, por quê? Muitas estéreis que eram rejeitadas no Antigo Testamento e não por Jesus, elas podem se gerar até o dia de hoje vidas e vidas para o reino de Deus. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Melhor ganhar milhares de almas, né, e estar diante do Senhor. Amém? Então é isso, queridos. Hoje eu sirvo a Jesus de coração, espírito, alma e corpo. Sirvo ao Senhor. E se você quiser decidir, né, e dizer, não, Liz, eu também quero mudar a minha vida. Eu quero essa vida também. Eu quero que Deus transforme, tire esse desejo que eu tenho desde criança, eu gosto. E você quiser, que é uma decisão própria sua, isso aí é critério. É você e Deus, né? Então, assim, gente, é a pessoa que decide. Hoje, eu tenho uma irmã que ela vive nessa vida, né? Ela ainda é lésbica, mas ela conhece a verdade. Eu encho minha irmã de amor, de carinho, falo com carinho com ela, com amor, digo, meu amor, te amo, mana tá orando por você, para Deus te guardar, te proteger. Amo minha irmã. Não é porque ela escolheu, porque eu já fui dessa vida, não é porque ela escolheu esse caminho que, entendeu, eu devo odiá-la ou, enfim, destratá-la, jamais.
Jamais. Eu a amo com todo. E ela foi criada desde bebezinho pela nossa mãe, né? E eu a amo como minha irmã de sangue, tá? Então, assim, amo mesmo, de coração. E ela se sente amada, ela sabe que eu a amo. Então eu oro por ela, né? E essa noite até eu tive um sonho com ela. E um dia eu creio que ela estará aqui comigo fazendo live, falando da história dela, assim como hoje eu estou falando para vocês. Isso ela mesma já falou no coração dela. Ela mesma já abriu a boca e disse: eu sei que o caminho é esse, eu sei que Jesus está vindo, e nem que seja no leito, eu sei que Jesus vai me salvar. Deus vai trabalhar, vai agir. Então, Deus, ele sabe como agir sobre cada um de nós. Não há pecado, não há erro, não há caminho errado que Deus não possa resgatar na nossa vida, nos trazer de volta. Não é porque o pai, a mãe, o tio, alguém errou que eu vou viver o resto da minha vida sem os propósitos de Deus, né? Isso aí eu posso amar, perdoar e voltar ao caminho e deixar que Deus faça o propósito dele, a vontade dele na minha vida. Amém? Então, meu amado, meu amigo, que Deus te abençoe. E Jesus, como você já sabe, é o caminho. Não tem outro caminho. Jesus, como você já sabe, é a verdade e somente Ele é a verdadeira vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Se quiser entregar a vida a Jesus, deixa aqui nos comentários que eu vou estar orando por você e você pode aceitar aí onde você está, do abraço ao joelhinho, seu quarto, na sua casa, onde você estiver. Feche seus olhos, dobra o joelho, pede perdão a Deus, seus pecados e entrega a vida a Jesus. Pede a Jesus para inscrever seu nome no livro da vida. Pede uma nova vida para o Senhor. Independente do teu pecado, do teu erro, do que tu eras. Se tu queres mudar a tua vida, independente do que você seja, Deus muda a tua história. Eu vim aqui contar para vocês a minha vida, a minha história, o que aconteceu comigo e quem eu sou hoje, quem eu era. Então, fica para cada um pensar o que quiser. Você pode deixar aqui nos comentários os seus pensamentos, o que você acha, mas que a palavra de Deus é uma só. E o que Deus faz é óbvio, né? Porque contra fatos não há argumento. E eu estou aqui como um fato verídico de Deus agir na minha vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus te abençoe.